apresentação da jornalista Liliane Costa. Programa Jornada Feliz. Olá, muito boa tarde a você, querido ouvinte que nos acompanha aqui nos estúdios da Rádio Restauração e Vida FM. Está começando o meu programa de bem-estar, de notícias, programa também da Palavra de Deus. Um grande abraço para todos os internautas que nos acompanham. Um grande abraço Uberlândia de uma forma geral. Obrigado pela audiência. Como nós sempre temos aquele primeiro momento neste programa, que é o momento da hora da notícia, nós vamos falar hoje sobre a intenção do governo Bolsonaro de subsidiar a conta de luz de igrejas. IPVA 2020, Carteira Nacional de Habilitação. O governo lançou a CRLV Digital e daqui a pouco nós vamos explicar para você como você já pode acessar essa carteira de habilitação digital. Estoque de sangue O e A positivo está em baixa no Hemocentro de Uberlândia. E nós vamos falar também, para finalizar essa hora da notícia, com uma notícia muito positiva, né? Nós falamos semana passada sobre os incêndios que estão acontecendo na Austrália. Pois bem, um homem, um empresário, né, lá da Austrália, David Jeffrey, ele foi testemunha de um verdadeiro milagre. Ele disse que orações salvaram milhares em incêndios na Austrália. Ele literalmente disse: Deus apagou as chamas. E na hora do bate-papo, nós vamos receber aqui nos estúdios da Rádio Restauração e Vida o jornalista e também coach Frederico Silva Villar. E ele vai trazer dicas especiais para você que quer começar o ano de 2020 com novas metas, né, projetos pessoais. Qual o segredo dos vencedores? Como fazer para que o ano novo seja diferente? Aquela promessa de mudança, né, de novos hábitos e objetivos. No 32 16 3202, 32 16 3202 e deixar a sua pergunta. Então nós vamos estar aqui recebendo o jornalista Frederico Silva Villar, que também é coach, um grande amigo. Gente, mas vamos passar então para aquele momento do pensamento da tarde para você refletir. Estou aqui ao vivo na live do Facebook, né? Nosso programa sendo transmitido no Facebook Liliane Costa. E hoje a gente está testando um efeito novo, né? Um efeito duplo. O Pierre estava aqui. É bom, mas é demais. E é isso aí, gente. Fiquem conosco. Está no ar o programa Jornada Feliz. Pensamento da tarde. É isso aí, pensamento dessa tarde para sua reflexão. Aproveite o seu que a ociosidade alimente pensamentos negativos, porque estará perdendo um tempo precioso que não voltará mais. Leia mais. A boa leitura alimenta o cérebro e controla as emoções. O livro é um amigo discreto que não se impõe a ninguém e só fala conosco quando temos vontade de conversar com ele. Leia mais e faça do livro seu melhor amigo. Então a dica do pensamento da tarde de hoje é para que você venha estar enriquecendo, né, seu vocabulário através da leitura de livros, o seu conhecimento, porque o livro realmente é um bom amigo. Conhecimento nunca é demais, então aproveite muito bem o seu tempo, ok? E aí você vai estar cada dia crescendo aí espiritualmente, crescendo também nas suas emoções, né? Se mostrando uma pessoa mais equilibrada, crescendo em sabedoria, em conhecimento. O que vale é não desperdiçar seu tempo com um bom livro, ele vai ser um bom amigo para você. Ok, gente? Então vamos para os nossos intervalos, né? Os nossos patrocinadores estão vindo aí e daqui a pouco a gente já vem com a hora da notícia e o jornalista Pierre Magalhães, meu grande amigo, já está aqui também para comentar. Conheça o Centro de Atendimento Kairos. Tratamento da dor, do estresse, depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Trabalhamos também com atendimento psicopedagógico e reforço escolar para crianças e adolescentes com defasagem de aprendizagem e problemas emocionais. Avenida Indaiá, 79, bairro Planalto. Atendimentos. Falar com doutora Quínia.
991234887 ou Doutora Leda 991022645. Centro de Atendimento Kairos. Venha para a Clínica Bibiodonto. Realizamos clareamento dental, implantes, todo tipo de próteses, botox e preenchimentos. Mantenha sua pele jovem. Conheça o Sculptra e o Elance. A Clínica Bibiodonto traz uma novidade para você. Se inscreva para o período de curso e faça daqui a pouco vai comentar. 3253-1018 ou no WhatsApp 3497962565. Rua Real Mateus, que vem me acompanhar hoje aqui, ó. Clínica Bibiodonto. Igreja Metodista do bairro Tiberi, lugar de gente feliz. Você é o nosso convidado especial para participar de nossas reuniões. Domingo, culto de louvor a Deus, às 19 horas. Quartas-feiras, 19h30, a poderosa campanha das primícias. Tempo de colher. Venha, traga sua família e receba as mais ricas bênçãos dos céus. Na Igreja Metodista do bairro Tiberi, Rua Paris, 981. Hora da notícia. Os destaques da semana. É isso aí, pessoal. Voltamos com o momento da hora da notícia. Bolsonaro quer subsidiar conta de luz de igrejas. O presidente Bolsonaro teve um aceno aí, né, indicou durante essa semana aos evangélicos aí, junto à equipe econômica, que ele quer criar um novo benefício tarifário, reduzindo a conta de luz, a conta de energia de igrejas durante o horário de pico, que é aquele horário que é por volta das 5 até 8 da noite, que é o horário de funcionamento das igrejas, né? Então ele anunciou que quer conceder esse subsídio na conta de luz para os templos religiosos de grande porte. A pedido dele, uma minuta de decreto foi elaborada pelo da pasta da economia, mas essa articulação também provocou forte atrito no governo e a equipe econômica está rejeitando a medida da agenda do ministro Paulo Guedes, conhecido aí por defender a redução de benefícios desse tipo. O Ministério de Minas e Energia confirmou que o assunto está sendo avaliado. Boa tarde, meu amigo Pierre Magalhães, a gente chegando aí com a notícia, né? O presidente fazendo um aceno aí às igrejas evangélicas, mas nós vemos aí também um grande interesse no sentido também, né, Pierre, de estar ganhando aí o eleitorado e o apoio das igrejas. Será que com uma futura campanha presidencial? Boa tarde, Liliane, boa tarde a você, nosso querido ouvinte, nosso internauta, com essa live dupla, essa live muito louca, essa live dupla, né? Se um Pierre é bom, não é nada. 2, então, é só Jesus na causa. Então, falando aqui dessa primeira notícia, Liliane, o que me chamou a atenção foi a seguinte frase da matéria que nós acabamos de ler aqui. Bolsonaro quer conceder subsídios para templos religiosos de grande porte. E isso tem muito a ver, sim, com a questão eleitoral, Liliane. Tanto eu quanto você, nós somos cristãos, né? Tanto eu quanto você sabemos o quão complicado é você gerenciar os recursos de uma igreja. E especialmente quando essa igreja não é tão numerosa, especialmente quando os recursos não são tão avolumados, digamos assim. Então, na minha humilde opinião, Liliane, esse subsídio deveria vir sim para as igrejas pequenas, porque são as que realmente são... Alcançando todas, né? Que estão ali angariando, atraindo, tirando pessoas ali do mundo, né? No mundo, vou falar assim de uma maneira geral, e tentando propagar o evangelho ali de Jesus. Então, se o objetivo é beneficiar, então que não seja só as grandes, porque assim, isso realmente cheira a como para futuras eleições, Liliane. Então, assim, é um assunto que me chamou bastante atenção nesse que, se for feito subsídio, ou faz para todas, ou não faz para ninguém. Assim, e a grande questão, Pierre, é porque lá na Câmara hoje, a base, né,
presidente Bolsonaro, os evangélicos, a bancada evangélica tem sido aí uma das principais bases de sustentação do governo, né? E tem atendido algumas reivindicações desde que ele assumiu a presidência. Então, a influência dos líderes evangélicos sobre o Palácio do Planalto, ela tem se mostrado cada vez maior. E, inclusive, alguns líderes religiosos de grandes templos já acenaram com essa notícia, que se realmente for concretizada essa informação da redução na conta de energia, eles estarão apoiando o presidente Bolsonaro no sentido de tentar conseguir as assinaturas, as cerca de 500 mil assinaturas para a criação do partido Aliança, né, que é o partido que ele está querendo criar, já pensando nas eleições de 2022, não é isso? Exatamente, Liliane. E assim, a influência dos líderes assim, é cada vez maior. Inclusive o próprio presidente já disse que quer tê-los por perto na administração. E isso a gente tem visto assim, com muita clareza, né? Assim, não dá para falar nomes aqui, mas os que a gente vê na mídia, de um modo geral, sempre está ali com o presidente, sempre está ali em reuniões com portas fechadas, sempre estão ali com o trânsito livre em Brasília. Então, assim, é interessante para nós que somos evangélicos, assim, ter essa liberdade, porta, né? Ter essa liberdade, ter essa porta de entrada, como nunca tivemos antes no país. Isso é importante ressaltar, né? Assim, um presidente que nos atenda, um presidente que nos considera, que nos escute, assim, tanto quanto houve o católico, que ainda é a religião predominante do país. Só que o meu medo, Liliane, é que nós, né, cristãos, nós evangélicos, sejamos usados como massa de manobra em possíveis negociações escusas aí. Então isso tem que ser falado também, isso tem que ser colocado e direcionar as nossas orações para que os nossos líderes tenham sabedoria com essa porta que Deus está abrindo, assim, de uma maneira sobrenatural, porque isso é sobrenatural, né? Nós termos acesso ao poder do país é algo sobrenatural. Só que, trazendo agora para o plano espiritual, precisamos ter sabedoria. Equilíbrio, né? E a direção de Deus. Exatamente, poder saber lidar com essa novidade, saber lidar com essa boa notícia. Por isso que eu ponderei aqui, ou faz para todos, ou faz para todo mundo, pequeno, grande, ou então não faz para ninguém, porque senão vai parecer favorecimento, e isso para o reino de Deus não é bom, e o nome de Jesus, infelizmente, vai ser envergonhado por conta de alguns lobos que se dizem pastores aí. Então, é bom tomar cuidado, e é bom a igreja revestir em oração a vida do presidente e a vida dos líderes, para que não se caia na tentação da corrupção, Liliane. Isso aí. Bom, gente, agora um assunto que envolve sociedade. Pierre, você já pagou o imposto do seu carro? Estou esperando essa... O brasileiro já está todo mundo preocupado, viu, gente? Porque inicia janeiro, né? Vem o quê? Junto com janeiro, as contas. E o IPVA 2020, né, a escala de pagamento sobre o imposto de propriedade de veículos automotores este ano, já foi divulgado pelo governo do estado no início de dezembro. Os vencimentos já começam a acontecer para a próxima semana. Então, a primeira data de vencimento é para veículos com placa 1 e 2 e já começa nessa segunda-feira 13. Nessa próxima segunda-feira já tem carro, já tem veículo PR que já tem que fazer o acerto lá do IPVA. Exatamente, já começamos aí o mês de janeiro, né? Começamos aí em janeiro, as contas chegando e, né, tá na hora de pôr a mão no bolso, pessoal. E vamos, porque o que acontece? Você não pagando esse IPVA, você simplesmente não vai poder andar com o seu carro, porque as fiscalizações estão aí a toda. E é importante, né, gente, andar com tudo certinho, por mais que de repente, não concordo, Pierre, tá as buracaiadas aí, esse dinheiro a gente não sabe para onde que vai, mas pelo menos a nossa parte como sociedade a gente tem que fazer, né? E ficar atento aí nos valores, para não pagar nada abusivo, para não pagar nada errado, porque o que tem acontecido, Liliane, muito, né? Inclusive até quero fazer um alerta, tomar cuidado com os golpes, né? Já houve relatos aí de chegar boleto por e-mail falando que é do IPVA, que o Estado mandou e tal. A pessoa chega lá, paga, vai ver, não era nada daquilo. E paga, não é nada daquilo. Então, pagamento de IPVA, né, tem os bancos credenciados, você pode ir até o caixa eletrônico lá do seu banco, lá vai ter toda a forma de fazer o pagamento, né?
faz direitinho. Se tiver com dúvida, procura o Detran, procura algum órgão, né, estadual, para que você não seja lesado. Então, sim, vale esse alerta, porque hoje em dia, né, é bom sempre tomar cuidado, Eliane. É isso aí. E além do IPVA, o proprietário do veículo deve pagar também, né, a taxa de renovação do licenciamento anual do veículo, no valor de R$ 105,78 até o dia 31 de março. O total emitido aí para 2020 é de 1,5 bilhões, cerca de 6,1% a mais que em 2019, é o que se estima arrecadar com o pagamento desses impostos de veículo. E o governo federal já lançou, Pierre, agora no mês de janeiro, a CRV digital, ou seja, a carteira de habilitação digital. Né, para os nossos ouvintes eles entenderem, já vai estar disponível, né, um aplicativo que as pessoas vão poder baixar no celular, e nem sempre a pessoa vai precisar portar ali aquele documento com foto, né, no papel, já está ali no celular, uma vez cadastrado, baixado, e né, em alguma possível blitz, as pessoas vão poder fazer o uso aí dessa CRV digital. E os estados terão até o dia 30 de junho de 2020 para se adequarem ao sistema. Então, passou a valer desde o dia 1º de janeiro, deixando a deliberação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, né, que estabelece a substituição do certificado de registro de licenciamento do veículo CRLV físico pela eletrônica. E o Conselho determinou aí esse prazo para que os departamentos de trânsito se adequem ao novo formato do documento. Uma boa novidade essa aí, né, Pierre? Exatamente, Liliane. E você que ficou interessado em saber, mas peraí um pouquinho, como é que eu vou fazer para alcançar esse benefício? Né? O CRLV, né, que é o certificado de registro e licenciamento do veículo, o cidadão deve ter o aplicativo da carteira digital de trânsito, CDT, no celular, e cadastrar os dados do veículo na plataforma, que vai permitir a visualização do documento sem a necessidade de acesso à internet. Né? Ou seja, você for parado numa fiscalização de trânsito aí, numa blitz, basta acessar o aplicativo e tal, e dar uma olhadinha lá que o seu documento vai estar lá, bonitinho, e bem fácil do oficial de trânsito ver. Né? O aplicativo ele foi desenvolvido pela Serpro, né, em parceria com o Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, e está disponível gratuitamente nas lojas da Google Play e da App Store, no caso ali para quem tem o iPhone. Então é isso, tem essa facilidade aí, né, a administração aí tentando acompanhar a modernidade, né, porque hoje em dia não adianta andar com aquela papelada, aquela... Com pessoas que às vezes até perdem, né? Eu mesma vou te falar, Pê. De vez em quando, mulher troca muito de bolsa, então eu vou desesperada caçando o documento do carro, porque às vezes eu acho que tá numa bolsa, na outra, e a gente que é mulher vive essa história, esse dilema direto. E a tramboeira danada, e fora o carro, e infelizmente aconteceu do seu carro ser assalto e seu documento tá lá belezinho. Eu, assim, vou confessar meu pecado aqui, eu tenho o hábito de deixar meu documento no carro, junto com a carteira de habilitação e tudo lá, com um monte de preguiça para carregar a carteira. Enfim, então essa resolução aí vai facilitar demais a vida do cidadão como um todo, Liliane. Agora nós vamos falar sobre uma notícia que envolve a rede social e que ela é também ao mesmo tempo preocupante, né? O estoque de sangue O e A. Então são necessários cerca de 200 bolsas de cada tipo para atingir o volume ideal na cidade. Quando nós falamos de doação de sangue, nós falamos, pessoal, né, de salvar vidas. Então, a situação ela ainda não afetou a distribuição, mas o objetivo da coordenação da unidade lá do hospital, né, é que esse problema não se agrave a tal ponto. Então, para o pessoal entender, às vezes tem pessoas que sofrem um acidente, né, e ali naquele momento precisa-se de sangue. O que vai salvar a vida daquela pessoa é o sangue que foi doado, que está estocado ali no hemocentro.
E, inclusive, houve uma declaração lá do coordenador do Hemocentro, o Paulo Henrique de Paiva, que ele disse o seguinte ao Diário Jornal de Uberlândia, né? Temos os estoques dentro do adequado, mas temos o que chamamos de estratégico, e isso não foi alcançado. O estoque hoje dá para atender a cidade e a região por 3 dias, sendo que o estratégico seria o atendimento por 5 dias, explicou o médico. E ainda de acordo com ele, as demandas elas estão sendo supridas, por casos raros que já teriam dificuldade de atendimento mesmo em períodos de grande doação, né? Então, é uma situação aí para chamar a atenção da população. Você que pode fazer a doação de sangue, procure o Hemocentro, né? Porque você pode estar aí salvando vidas, não é isso, Pierre? Exatamente, Liliane. Só para reforçar a importância da doação de sangue, que isso aí depende de cada um de nós, né? Você que tem mais de 18 anos aí, entre 18 e 65 anos, for menor de 16 com autorização dos pais, pesar aí a partir de 50 quilos, né, já pode ir lá fazer doação de sangue, né? Lembrando de não estar de jejum, lembrando de não consumir, não fazer até 24 horas antes da doação, ter dormido bem, né? E se apresentar lá no centro. Porque o que ocorre? Hospitais públicos e privados de 18 municípios recebem as bolsas coletadas aqui em Uberlândia. Muita gente, são muitos órgãos que dependem do nosso Hemocentro aqui para poder seus estoques ali. E a dificuldade de estoque na unidade são comuns, principalmente entre o fim de dezembro, né, agora, e o mês de janeiro, causado por feriados, férias, né, festividades aí do período, os quais levam a diminuição das doações. Tá? Nas últimas semanas, as chuvas também foram um fator extra para reduzir o interesse em doações de sangue na cidade. Eliane, eu quero fazer também um outro alerta sobre isso bem rapidamente. Está chegando o carnaval, né? E o carnaval é um período no qual as pessoas, né, se alegram mais, festejam mais, acontecem muitos acidentes, fazem mais consumo de bebida alcoólica e por conta disso acontecem aí de trânsito. E é onde que se necessita mais ainda do estoque de sangue, no banco de sangue aqui do nosso Hemocentro. Então, vai a conscientização, pessoal. Você que tem aí o perfil adequado, né, como eu mencionei aqui, entre 18 e 65 anos, se for comer até 70, vai fazer parte da avaliação ali, vai até o Hemocentro, tira um dia da sua semana, né? Ah, mas eu trabalho, né? Você tem direito a um dia de folga, né? É lei, né? Você, doador de sangue, tem direito a um dia de folga do seu trabalho no dia. Vale a pena, né? É um alerta importante porque serão salvos. Aí eu deixo a seguinte pergunta: quantas vidas você quer salvar com a sua? A resposta lá no Hemocentro de Uberlândia, Liliane. Ok, e agora, gente, para finalizar esse momento aqui da hora da notícia, eu quero dar uma notícia que eu li através das redes sociais, né, sobre esse assunto. Semana passada eu e o Pierre, a gente até comentou que, assim, tava rolando nas redes sociais muitas fotos, vídeos, né, das queimadas que estão acontecendo lá na Austrália, e acaba que a gente fica realmente com o coração na mão quando vê, né, aqueles bichinhos. Gente, um microempresário deu um testemunho na rede social e ele disse o seguinte: ações salvaram milhares em incêndios da Austrália. Ele literalmente disse o seguinte: Deus apagou as chamas. O microempresário que deu esse depoimento é o David Jeffrey, e ele disse que ele clamou a Deus e ele viu ali naquele momento que ele da sua oração. Depois de escapar de incêndios florestais que têm devastado a Austrália, o microempresário, o David Jeffrey, ele está a todo momento proclamando o nome de Deus com uma grande ousadia, e ele explica que o motivo, né, que ele está contando esse testemunho é que ele estava entre as milhares de pessoas que procuraram refúgio na praia de Malacota quando o incêndio ameaçou tomar conta de toda a cidade litorânea. Ele disse que os moradores estavam dispostos a pular no mar para salvar suas vidas, a ser onde eles estavam. E ele disse o seguinte: estávamos nos preparando melhor. Deveria ter sido um dia claro, mas podíamos ouvir o fogo
rugindo. Ele deu essa entrevista para BBC News. Jeffrey, dono de uma pousada em Malacota, disse que Deus respondeu suas preces naquele momento. Nós podíamos ouvir o rugido, pareciam 1000 trens de carga vindo até nós. Então uma rajada enorme, como se alguém tivesse aberto a porta de uma fornalha, nos empurrou. Ficou tudo preto. A fumaça era tão espessa que era difícil de se respirar. Jeffrey, ele era antes ateu, antes de se converter ao cristianismo, há cerca de 25 anos atrás, e ele diz que mencionou sua antiga descrença intencionalmente na esperança de chamar a atenção de pessoas que não acreditam em Deus. E segundo Jeffrey, quando o muro de chamas invadiu o local, ele e 2 outros cristãos começaram a orar para que Deus de alguma forma poupasse suas vidas. Ele disse o seguinte: nós íamos morrer. Se o Senhor não tivesse respondido à oração, teríamos apenas 30 segundos. Ele disse: orei, Deus, se o Senhor não empurrar o fogo de volta agora, precisamos de vento do leste. Assim que eu disse isso, começou a soprar um pouco do leste, então eu falei mais alto e o vento ficou mais forte. Então eu falei mais alto de novo e ficou mais forte de novo, ele relatou. Encorajado, ele continuou orando com maior ousadia, sem se preocupar com... E ele disse o seguinte: eu senti isso mudar. Percebi que quanto mais ousado, mais forte o vento ficava, eu gritava: em nome de Jesus, obrigada. Empurre o fogo de volta, Senhor. Nos salve. Uma mudança no vento não estava prevista, mas Deus criou o vento e fez com que ele obedecesse. Ele deu esse relato aí de uma grande experiência de oração. Exatamente, Liliana. Esse é algo sobrenatural de verdade, porque para quem conhece um pouco de área de climatologia, para quem conhece um pouco de meteorologia, sabe que ele na região da Oceania, né, o vento leste, ou seja, o vento que vem do oceano para o continente, no caso ali da direita, é algo impossível, porque a tendência ali na região do Pacífico é com que o vento ele vai do oeste para leste, no sentido de mandar as correntes para a América do Sul, ou seja, sentido leste. Ou seja, vindo na direção contrária é algo improvável, e Deus fez com que isso acontecesse naquela região, né? Porque foi o suficiente ali para que o fogo não chegasse, né? E vale ressaltar que quando as chamas mudaram e a fumaça começou a clarear na praia, Jeffrey e outros moradores puderam ver a parede de incêndio se movendo em direção às casas das pessoas, e muitos escolheram ficar ali para defender as propriedades. E mais uma vez, Jeffrey se sentiu compelido a orar. Então ouvi a Deus me dizer: ore, né? Ele falando. E ele começou com uma oraçãozinha patética, né? Aquela coisinha bem xoxa, né? Com muita fé. Um deles levantou a fé e disse: para que você está orando, né? E ele percebeu que Deus estava falando com ele e declarou que nada seria impossível para Deus e etc. Então, mais uma vez, Deus fez o impossível naquela localidade, Guilherme, e acabou fazendo com que as chamas se espalhassem, acabou fazendo com que as coisas acontecessem da maneira que deveria ser. E Deus apagou as chamas como se fosse um interruptor. Todo o combustível ainda estava lá, as casas ainda estavam lá, a grama estava lá. E até os vizinhos não cristãos de Jeffrey estavam convencidos de que Deus o salvou, testemunhando em primeira mão que nada poderia ter detido as chamas, exceto o Criador do mundo. Ou seja, tudo estava programado para que eles morressem. Tudo. Eles chegaram a pensar em se jogar ao mar, né? Eu acho que o mais impressionante do relato, Pierre, é que quando a gente ouve ele falar, que eles tinham... O que você faz em 30 segundos no meio de uma fumaça espessa daquela lá, Liliana? Só ajoelha e ora. E foi o que eles fizeram. Ajoelharam, oraram e Deus fez a obra. Então... Nossa, tá motivando aí as pessoas a orarem, buscar Deus, a ter fé, porque nada é impossível, né, Pierre? Exatamente, sim. É bom para Deus. É bom agora no nosso programa
tem essa hora da notícia, que é algo assim mais centrado, que é algo mais sério, vamos falar assim. Um programa assim, essencialmente cristão. Essa rádio é uma rádio essencialmente cristã. Então, nosso dever aqui é essencialmente transmitir basicamente o que Deus tem, que Deus quer que nós façamos como cristãos. Então, tá aí o resultado de uma oração e Deus seja louvado por isso, Liliane. É isso aí, querido ouvinte. Esse foi o nosso momento da Hora da Notícia. Nós vamos agora para um breve intervalo e nós já voltamos com a Hora do Bate-Papo, né? E nós vamos receber, já está aqui nos nossos estúdios, o jornalista também coach Frederico Silva Villar, também conhecido como Fred. Para você que fez planos, projetos, que deseja uma mudança, né, para o ano de 2020, mas o que você deve ficar atento para que esse ano realmente seja de realizações? Quais os passos você deve seguir para que você tenha sucesso?